Pedro Álvares Cabral, o navegador que descobriu o Brasil. Se você já estudou a história do Brasil, com certeza ouviu falar de Pedro Álvares Cabral. Ele é uma figura central no início da nossa história, conhecido por ter chegado às terras que hoje formam o Brasil em 22 de abril de 1500. Quem foi Pedro Álvares Cabral? Pedro Álvares Cabral era um fidalgo e navegador português, nascido por volta de 1467. Ele fazia parte da nobreza e tinha alguma experiência na corte portuguesa, mas não era um marinheiro experiente no mesmo nível de outros navegadores famosos da época, como Vasco da Gama. Sua escolha para comandar uma das maiores frotas que Portugal já havia enviado ao mar é, até hoje, um tema de debate entre historiadores. Alguns acreditam que sua habilidade diplomática e status social foram mais importantes que a experiência náutica para essa missão grandiosa. O contexto histórico, as grandes navegações. Para entender a viagem de Cabral, precisamos olhar para o cenário da época, as grandes navegações. No final do século XV e início do XVI, Portugal e Espanha estavam em uma corrida para encontrar novas rotas marítimas para as Índias, ricas em especiarias, como pimenta, cravo e canela e outros produtos valiosos. A rota pelo Cabo da Boa Esperança, contornando a África, já havia sido estabelecida por Vasco da Gama, abrindo caminho para o comércio direto com o Oriente. A missão de Cabral era justamente seguir essa rota para as Índias, expandir o comércio português e garantir a hegemonia de Portugal nesse lucrativo mercado. A viagem e a chegada ao Brasil. Em março de 1500, Pedro Álvares Cabral partiu de Lisboa com uma impressionante frota de 13 naus e caravelas e cerca de 1.500 homens. O objetivo oficial era chegar a Calicut, na Índia. No entanto, após algumas semanas de navegação, a frota de Cabral se afastou bastante da costa africana e, surpreendentemente, avistou terras novas a oeste. Em 22 de abril de 1500, os portugueses avistaram um monte, que foi batizado de Monte Pascoal por ser época de Páscoa. No dia seguinte, eles ancoraram em um local que hoje conhecemos como Porto Seguro, na Bahia. Foi ali que os primeiros contatos entre os europeus e os povos indígenas que habitavam essas terras aconteceram. O descobrimento e o primeiro contato. A chegada de Cabral é tradicionalmente chamada de descobrimento do Brasil. No entanto, é importante lembrar que essa terra já era habitada por milhões de indígenas há milhares de anos. Para esses povos não houve descobrimento, mas sim a chegada de um novo povo. O primeiro relato detalhado desses dias está na famosa carta de Pero Vaz de Caminha, o escrivão da frota. Ele descreveu a paisagem exuberante, a vida e os costumes dos povos nativos, e a beleza natural do lugar. A carta é um documento riquíssimo que mostra o deslumbramento dos portugueses, mas também já revela o olhar de estranhamento e a intenção de catequizar os indígenas e explorar os recursos. O legado de Cabral. Após passar alguns dias no Brasil, Cabral retomou sua viagem em direção às Índias, onde enfrentou desafios e perdas de navios, mas conseguiu estabelecer relações comerciais e retornar a Portugal. A chegada de Cabral ao Brasil marcou o início da colonização portuguesa nas Américas. Esse evento teve consequências profundas e duradouras. A exploração dos recursos naturais como o pau-brasil, a subjugação e extermínio de muitos povos indígenas, a introdução da cultura, língua e religião europeias, o início do tráfico de escravos africanos para trabalhar nas terras brasileiras. Portanto, a figura de Pedro Álvares Cabral, mais do que um simples descobridor, representa o ponto de partida de um complexo e muitas vezes doloroso processo de formação da nação brasileira, que envolveu a mistura de culturas, conflitos e transformações que moldaram o país que conhecemos hoje. Se gostou deste vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal e compartilhe com amigos, para me ajudar a criar mais conteúdo de qualidade útil a seu estudo.